Olá, o objetivo dessa aula é discutir a abordagem do paciente com plaquetopenia na assistência primária. Em primeiro lugar, vamos dividir as plaquetopenias em dois grandes grupos: aqueles que acometem os pacientes ambulatoriais e aqueles que acometem os pacientes em UTI. A CIVD, a coagulação intravascular disseminada, a hemodiluição e a microangiopatia trombótica são causas importantes de plaquetopenia, mas nós não vamos pensar nelas na assistência primária e sim no grupo de causas ambulatoriais. Dentro desse grupo, nós temos esses quatro grandes mecanismos: defeito de produção, consumo, defeito de distribuição das plaquetas e drogas. Vamos falar deles. Quando a gente fala de distúrbio de produção, eu estou falando ou de uma doença na medula óssea, que a gente chama de causa medular ou central, ou de uma plaquetopenia hereditária. Dentre as causas medulares, temos as doenças da célula tronco hematopoética, por exemplo, as aplasias e as mielodisplasias, a infiltração da medula por neoplasias, hematológicas e não hematológicas, as carências de B12 e de folato, ou os processos infecciosos medulares, tuberculose, calazar e algumas infecções fúngicas. Tudo isso leva a defeito de produção de plaquetas. As plaquetopenias hereditárias, elas ocorrem de forma isolada, só plaquetopenia em geral, e a causa é uma mutação em alguma proteína importante na trombopoiese. Quando que eu vou pensar em causa medular? Quando tiver comprometimento de outras séries além da contagem plaquetária. Tá? O tempo de instalação e a gravidade variam muito. Então você pode ter uma causa medular que dá uma plaquetopenia leve, ou você pode ter uma causa medular como uma leucemia que dá uma plaquetopenia grave de instalação muito rápida. Já nas hereditárias é quase um diagnóstico de exclusão, porque não há nenhum teste específico. Então, primeiro a gente tem que excluir as outras causas de plaquetopenia. A gente tem que observar a recorrência familiar, então não dá para falar em familiar praticamente se a gente não tiver um hemograma de alguém também com plaquetopenia. E aqui também tem formas muito graves, mas a grande maioria é de plaquetopenia leve, isolada. Muitas delas estão por aí como se fossem PTI. Distúrbio na distribuição é o hiperesplenismo. Um terço das plaquetas estão sequestradas no baço. Quando o baço cresce, a proporção aumenta e você vai ter menos plaqueta na circulação. Colhe o tubinho, faz o hemograma, menos plaqueta. Causa essencial no nosso meio: hepatopatia e hipertensão portal. Fácil de fazer diagnóstico. Também pode ser causado por infecções que levam à esplenomegalia, esquistossomose, calazar, endocardites. Pode ser causado por doenças inflamatórias que também levam à esplenomegalia, lúpus e outras colagenoses. E mais raramente por neoplasias esplênicas, o linfoma é a mais comum. E as doenças de depósito são bastante raras, doença de Gaucher e Niemann-Pick. Tá? Hiperesplenismo é muito fácil de fazer o diagnóstico, basta fazer o exame físico e palpar o baço. É óbvio que tem que haver um nexo entre o tamanho do baço e a alteração do hemograma. Então, por exemplo, um baço de 1 centímetro de aumento, você não vai, e uma plaqueta de 1000, com certeza tem algum outro elemento aí nessa plaquetopenia. Uma vez diagnosticado o hiperesplenismo, muda o foco. Passa a entender por que esse sujeito tem esplenomegalia e aí depois você vai entender a plaquetopenia. Então, defeitos de produção é simples, defeito de distribuição é o hiperesplenismo e defeito de consumo, problema no consumo. Aqui a gente está falando basicamente da PTI, púrpura trombocitopênica imune ou plaquetopenia autoimune. Autoanticorpos contra plaquetas, desencadeados por uma infecção viral qualquer. A gente vai investigar as crônicas, mas na verdade qualquer infecção viral pode confundir o nosso sistema imunológico e ele passa a produzir anticorpo antiplaqueta. Uma doença autoimune, como por exemplo um lúpus ou uma artrite reumatoide, pode ter autoanticorpos direcionados contra as plaquetas. Um tumor pode também induzir o nosso sistema imune a produzir anticorpos antiplaquetas. E
Excluídas essas 3 causas, mais ou menos a metade vai ficar como idiopática. Mas é importante de excluir essas 3 causas antes de falar que é idiopática. Como é que é a PTI? É uma plaquetopenia isolada, não tem outra alteração no hemograma. O baço não é aumentado, se não é hiperesplenismo. O hemograma dos familiares é normal e a gravidade varia. Então perceba, a gente exclui todas as outras causas e faz o diagnóstico de PTI. E por último, plaquetopenia induzida por drogas. 2 grandes grupos aqui. Aqueles por mecanismos bem definidos, por exemplo, faz uma quimioterapia, obviamente compromete a célula-tronco hematopoética porque ela prolifera muito. E a heparina também causa uma plaquetopenia que a gente entende bem o mecanismo. A grande maioria leva a plaquetopenia por um efeito idiosincrásico, a gente não sabe bem por quê. Então, o que a gente tem, quando que a gente vai pensar? Obviamente, se o paciente fez quimio e rádio, o diagnóstico é quase trivial. E se o paciente está usando heparina, pode dar essa manifestação aqui, mas isso é mais do paciente internado, porque geralmente é o paciente que usou heparina num contexto de muita inflamação pós uma cirurgia cardíaca, e isso aqui é raro em pacientes ambulatoriais. É bom já ter ouvido falar, viu? Por efeitos idiosincrásicos, virtualmente qualquer droga. Em geral, drogas que começou há menos de 3 semanas. Então, se o paciente está tomando uma droga para o colesterol há 2 anos e fica plaquetopênico, não é ela que está causando a plaquetopenia. Tende a ser uma plaquetopenia muito grave, viu? Então, também acontece mais no paciente internado. E não há um teste laboratorial. O que a gente tem para fazer então? Primeira coisa, vamos avaliar as consequências fisiológicas dessa plaquetopenia. Em geral, aumento de risco de sangramento só abaixo de 30 mil. Mas é importante saber se esse indivíduo não tem comorbidades que possam fazer com que ele sangre um pouquinho mais precocemente, né? Então, por exemplo, se ele tem uma úlcera, se ele tem uma lesão do sistema nervoso central, se ele tem uma lesão na bexiga, se ele tem insuficiência renal, se ele usa um anticoagulante, se ele é cirrótico, tudo isso faz com que um paciente entre 30 e 50 mil possa ter um sangramento sem que a plaqueta tenha que cair tanto. O que é importante na anamnese, uma vez estratificado o risco? Ver o tempo de instalação e ver a história familiar, isso vai nos ajudar a diferenciar as hereditárias das adquiridas. Aqui, basicamente, eu estou falando de diferenciar uma plaquetopenia hereditária de uma PTI. Obviamente, se o paciente tem quadros infecciosos recentes, vamos repetir esse hemograma daqui a um tempo. Pode ser uma plaquetopenia só transitória. Se ele tem sintoma de doença reumática, se ele tem sorologia, antecedente epidemiológico faz você pensar em HIV, hepatite, vamos investigar. Aliás, a gente investiga isso sempre. E a gente também faz uma avaliação para neoplasia, guiado pela faixa etária e pelos fatores de risco. O exame físico ele é direcionado a duas grandes perguntas. A primeira, meu paciente está sangrando e qual a gravidade? E a segunda, se é hiperesplenismo. O arsenal de exames que tem na rede básica é suficiente para a gente investigar, avançar bastante na investigação. Então, por exemplo, o paciente chegou para você com uma plaquetopenia recente na vigência de uma infecção viral ou bacteriana aguda. Vamos observar, vamos fazer outro hemograma, pode ser transitório. A dengue é o principal exemplo aqui. Já o paciente cronificou, a plaquetopenia persistiu. Eu preciso de excluir que ele não tem HIV, hepatite B ou C. Isso é importante para ele, muito mais até do que a plaquetopenia. Se o paciente tem macrocitose ou outras citopenias associadas, pode ser uma anemia megaloblástica. Se ele é um hepatopata, eu quero confirmar isso. Se ele tem sinais ou sintomas de colagenoses, eu vou fazer provas reumáticas e eu vou investigar as neoplasias mais prevalentes naquela faixa etária. Essa não precisa de ser uma investigação agressiva, é a investigação guiada pelos fatores de risco daquele indivíduo. É importante porque paraneoplasia é uma causa de PTI.
quando que eu tenho que encaminhar esse paciente? Para serviços de urgência, se esse indivíduo estiver com um sangramento grave, plaquetopenia. Abaixo de 10.000, a não ser que você conheça a causa dessa plaquetopenia, é hereditária, você já conhece esse paciente, é interessante encaminhar esse paciente para o serviço de urgência se ele estiver com sangramento grave. E na suspeita de que essa plaquetopenia possa ser parte de uma leucemia aguda, blasto circulante, pancitopenia grave e sintomas recentes de fraqueza progressiva, palidez, equimose, linfoesplenomegalia fora de um contexto de uma infecção aguda. Mas, às vezes a gente não encaminha para a urgência, mas precisa de encaminhar para o hematologista. Então, qualquer plaquetopenia abaixo de 50.000, depois que você fez aquela investigação e não chegou a nenhuma conclusão, merece ser avaliado pelo hematologista. Muitas vezes, a gente vai simplesmente confirmar que é uma PTI idiopática e vamos pedir para que o acompanhamento seja feito na unidade básica de saúde. E sempre que a gente tem hiperesplenismo, e não é por hipertensão portal, é interessante encaminhar para um gastro ou para um hemato para identificar a causa do hiperesplenismo e avaliar a necessidade ou não de tratamento. Uma palavrinha aqui sobre isso aqui, ó, um monte de plaqueta agregada, isso chama pseudotrombocitopenia. Na verdade, esse indivíduo não tem plaquetopenia, é uma falsa redução na contagem de plaquetas devido à formação de grumos. Até 25% das plaquetopenias que buscam avaliação médica, isso no passado, tá, gente? Agora é menos, eram por pseudotrombocitopenia. Mas sempre pensem nisso antes de sair investigando um paciente, principalmente se ele não tiver quadro clínico de sangramento. Hoje, a maioria dos laboratórios vai sinalizar a presença de grumos plaquetários, e nesse caso a gente vai coletar uma nova amostra com outro anticoagulante. Então, geralmente, o hemograma é colhido no tubinho de tampa roxa, EDTA. A gente pode pedir para o laboratório colher o hemograma num tubo de tampa azul. E aí, às vezes, a contagem vem normal. Mas, infelizmente, tem alguns laboratórios que não reportam os grumos. Então, a gente tem que estar atento a isso aí. Não chega mais a este número, mas ainda existe. E, por fim, dengue, febre maculosa. É muito provável que essa seja uma das principais indicações de hemograma na assistência primária em nosso meio. E o que mais que o hemograma pode nos dizer? Então tem algumas dicas aí que tem que estar na cabeça de vocês. Ambos têm plaquetopenia, e mais ou menos na mesma fase de evolução da doença, ali por 5 a 7 dias. A febre maculosa, ela costuma cursar com uma leucopenia, que pode ou não ter desvio à esquerda, e raramente com uma leucocitose, mas ela não costuma ter linfócitos atípicos, ao contrário da dengue, que é uma infecção viral, portanto, associada a uma leuco- e linfopenia e frequentemente com linfócitos atípicos. Uma outra diferença é que o hematócrito na febre maculosa ele tende a estar normal ou reduzido, ao passo que na dengue, principalmente nas formas com complicações, ele pode estar aumentado devido à hemoconcentração. Então, é óbvio que isso sozinho não te permite fazer o diagnóstico diferencial, mas ajuda na hora do raciocínio clínico. É isso então de plaquetopenia. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço.